Olá pessoal, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o incrível e sensacional A Guerra dos Tronos, do George R.R. Martin, o primeiro livro da série As Crônicas de Gelo e Fogo, certo? Muitos de vocês estavam me pedindo nos comentários, por Twitter, Facebook, enfim, para mim poder fazer uma série de vídeos, ou um vídeo só falando sobre a série toda. E eu achei bastante interessante porque tem uns livros aqui em casa, mas eu nunca tinha me dado ao despeito de poder ler todos eles. Então, para mim poder fazer sobre todos eles, eu voltei a ler a série toda, certo? Então, vamos falar um pouquinho para vocês sobre o que eu achei aqui dessa série, desse cara que tá fazendo sucesso pra caramba aí, né? Bem, primeiramente eu queria dizer de que não é uma série, ou no caso esse aqui não é um livro, possivelmente ao recorrer dele, ele não vai se tornar uma série muito interessante para quem tem estômago e coração fraco, porque os acontecimentos desse livro são tão fortes e tão polêmicos, porque se até hoje em dia os assuntos nos quais George retratou nesse livro são polêmicos, imagina na época em que o livro se passa. Exatamente. A gente vai ter nesse livro daqui muita politicagem, tá? A gente vai ter um pouquinho da fantasia também, porque afinal de contas é um livro de histórico-ficção fantástica. A gente vai ter assuntos muito sanguinolentos, a gente vai ter... vai envolver sexualidade, vai envolver incesto, vai envolver muita coisa pesada, muito assunto urgente hoje na sociedade. Então talvez não seja um livro que agrade muitas pessoas, mas fortemente recomendado, tá, gente? Um ótimo, um puta entretenimento. Se você quiser alguma coisa pra pegar assim, tipo, tô a fim de ler uma coisa com um conteúdo fenomenal, porque não é todo mundo que consegue fazer isso hoje em dia, tá, gente? Então, apesar dos pesares, é um livro super recomendado. Então, pessoal, fazendo um enxugue grosseiro no livro, ele é basicamente isso, o enredo do livro. Ele vai se passar, no caso, né, As Crônicas de Gelo e Fogo, em um continente X que o George denominou de Westeros. E o Westeros, ele é todo dominado por reinos, tanto do norte quanto do sul. Todos esses reinos de Westeros, eles acabaram jurando vassalagem a um único rei, que é o Robert Baratheon, certo? Que tem até uma história um pouquinho interessante, vou comentar com vocês depois sobre isso. Então, o que aconteceu? O próprio rei Robert e toda a sua pomposidade e a sua cavalaria foram a Winterfell, que é um dos reinos de Westeros, pedir que o patriarca dessa casa, que é o Ed Stark, que é fantástico, disparado, um dos personagens mais fenomenais desse livro, que ele se tornasse a mão direita do rei e de que fosse morar com ele lá no reino, certo? Tem muitos poréns que ele estuda antes de aceitar essa proposta, mas ele acaba indo, certo? E chegando lá, ele percebe que ele está num ninho de vespas. Ele acaba descobrindo que o antecessor dele acabou morrendo, sendo que ele começa a suspeitar de que talvez ele não tenha morrido de mortes naturais, e sim de que tenha sido assassinado. Ele começa a cogitar algumas possibilidades, algumas pessoas que podem ter feito isso por motivos X. Enfim, né? Então, no meio disso tudo, dessa história toda que tá rolando, a gente também acaba tendo uma outra visão do que está acontecendo do outro lado de Westeros, que são os dois únicos e últimos herdeiros do clã de Targaryen, que seria o clã do rei antecessor ao Robert Baratheon. O que aconteceu? O Robert Baratheon, ele meio que usurpou o trono do rei
da época, que era considerado um louco. Então esse rei ele foi morto, toda a família dele, toda a casa dele foi... Quem teve que morrer, morreu junto com ele, e o restante fugiu ou foram expulsos do reino. Então eles acabaram se refugiando ao longo de Westeros. Então os dois herdeiros, no caso os irmãos, um menino e uma menina, eles estão, digamos assim, juntando um bandinho para tentar tomar de volta o trono que é deles por direito. Sendo que tem muito mais história por detrás da casa de Targaryen do que simplesmente isso. Que é onde começa a entrar um pouquinho da fantasia do livro. Porque dizem, né, que a casa de Targaryen, eles são os líderes, no caso os reis por direito do trono, dos 7 reinos de Westeros. Porque dizem que eles descendem dos dragões. Então... E eu comentando um dia desses lá no Twitter que não gostava de histórias com dragões. Chupa essa, Yuri. Enfim, né, gente? Então, tem muito mais politicagem, tem muito mais assuntos pesados acontecendo aqui do que simplesmente esses conflitos entre reinos, sabe? Entre famílias e... você usurpou meu trono, não gosto de você. Mas enfim, como eu falei, não existe só essa parte da politicagem. Junto com a fantasia da casa de Targaryen, também tem a magia da própria Westeros, desse mundo, desse universo paralelo que o George criou. Nesse mundo, as estações do ano, elas duram anos. E eles acabaram de sair, nesse livro 1 daqui, de um verão, que nem era lá um verão direito, que durou cerca de 10 anos. Então eles acabam suspeitando de que o inverno deles vai ser tão longo quanto. E o inverno de lá não é aquele inverno, tipo, super chique, que você pode sair por aí tirando altas selfies, sabe? Não, pelo amor de Deus. É aquele tipo de inverno rigoroso mesmo. Que, tipo, acaba com todas as colheitas, as pessoas acabam ficando sem comida, acabam morrendo devido a isso, as casas não possuem calefação, as roupas não são suficientemente quentes para proteger as pessoas do frio, além de que existe uma lenda de que quando o inverno vir, os outros virão junto com ela. Esses outros seriam seres sobrenaturais. Não se sabe exatamente. Então, gente, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre as casas que regem o livro em si. O Stark, que eu já comentei, que é um dos personagens mais fantásticos da série, ele é o patriarca, digamos assim, o chefe do reino lá, né, de Winterfell, que é guardado pela família, pelo clã Stark. Os Starks, eles são, resumidamente, a personificação da perfeição. Eles são honrados, são gentis, são humildes, são humanos, né, gente? Sendo que quando Stark, ele aceita o pedido do rei e vai ser a mão direita dele, ele acaba, como eu comentei, entrando no ninho de vespas. E ele acaba descobrindo que a rainha, no caso a mulher de Robert, que é a Cersei Lannister, ela não é flor que se cheira. E ele acaba criando um grande conflito entre as casas Stark e Lannister. E isso vai acabar gerando um conflito tão grande que ele acaba sentindo medo, não só pela sua própria vida, mas também pela vida de sua família. E ele fica com muito medo mesmo do que os Lannister possam fazer com a casa Stark, certo? A casa Lannister, ela é literalmente o oposto dos Stark. São aquela família completamente podre, literalmente podre. E eles querem, de toda maneira, chegar ao topo de Westeros e comandar todos os 7 reinos. Como rainha do Robert Baratheon, ela praticamente já faz isso. Sendo que naquela época a rainha não tinha tanta palavra quanto o rei. Então
o Stark ele começa a desconfiar de que talvez matar a mão direita do rei tenha sido só o primeiro passo para poder acabar com a vida do rei também. Então ele acaba temendo pela vida do rei, certo? Então isso acaba gerando vários outros conflitos. Então tem muita coisa acontecendo nesse livro, no qual não acaba nesse livro daqui. Provavelmente vai dar continuação no segundo livro aí, que é A Tormenta de Espadas. Já tenho ele ali também na estante e eu vou ler ele pra vocês, certo? Então, gente, fantástico, magnífico. O livro ele não se torna cansativo em nenhum momento, pelo fato dele ser narrado sobre vários pontos de perspectiva diferentes. Por isso que não cansa, porque você não fica só naquela mente direto, sabe? Ele é aí narrado, digamos assim, numa primeira pessoa disfarçada de terceira. Enfim, mas não são muitos personagens que vão ter a sua narrativa nesse livro daqui. Só os personagens com maior importância na história vão narrar, vão ter um capítulo para esse livro. E os capítulos são super rápidos, acho que os maiores capítulos têm 5 páginas só, entendeu? Então sempre muda o ponto de perspectiva do livro, então você nunca vai enjoar daquilo que está acontecendo, certo? Para falar a verdade, dá até certa saudade. Mas eu vou confessar de que eu fiquei irritado e triste com o final desse livro daqui. Eu não quero dar nenhum spoiler para vocês. Provavelmente a maioria de vocês já deve ter lido esse livro ou visto a série de televisão. Vou comentar um pouquinho sobre a série também com vocês rapidamente, certo? Mas quem não leu, como eu comentei no início do vídeo, se você quiser um entretenimento de boa qualidade, com um conteúdo fenomenal, histórias fantásticas, personagens bem construídos, leia Guerra dos Tronos, cara, sinceramente. Foi um bom livro, um puta senhor livro, certo? Tô com a série toda ali, pelo menos os que foram lançados, e eu tô muito curioso mesmo e muito empolgado com a continuação. O que eu fiz junto com a leitura desse livro? Eu vi a série, a primeira temporada de Game of Thrones, a série que é produzida pela HBO. Vou deixar a capinha aqui pra vocês. Eu fiz um pouquinho diferente, né? Porque eu assisti a série primeiro e li o livro depois. Isso não interferiu em nada no entendimento e na minha paixão pelo livro, certo? Mas, logicamente que tem coisas muito diferentes entre a série e o livro. Mas, se você parar para pensar, foram modificações aceitáveis. Foram motivos plausíveis. Um dos principais pontos que eu notei foi a diferença aberrante de idade de determinados personagens. Porque a maioria, alguns, né, dos personagens do livro, eles giram em torno dos 13, 14, 15 anos, 16 anos. E na série esses personagens eles já têm 20 e tantos anos. Sendo que as coisas que acontecem com esses personagens no livro são muito pesadas. E eu concordei, né, com a produção aí de ter feito esses personagens um pouco mais velhos, porque eles retratarem esses acontecimentos na série com crianças ia ficar um pouco complicado. Então foi uma desculpa plausível e muito bem aceita. Logicamente que ficou muita coisa de fora na série, porque não tem como retratar um livro desse tamanho daqui, de tipo mais de 500, quase 600 páginas, em uma série de 10 ou 12 episódios com 1 hora de duração cada um. Não tem como. Então eu achei muito boa a iniciativa da HBO dividir os livros em 2 temporadas de televisão, porque vai ter mais material para eles poderem trabalhar. A coisa que fica ruim é porque você já tem a idealização de como é aquele personagem fisicamente antes de ler o livro. Então perdeu um pouquinho dessa magia pra mim de caracterizar o personagem. Mas fora isso, sem problema nenhum, gostei bastante tanto do livro quanto da série de televisão. Eu pretendo, gente, ler os livros, certo? Fazer um vídeo
sobre cada um deles e comentar com vocês também sobre a temporada de televisão, certo? Não prometo de que vai sair um vídeo por mês disso daqui, tá? Então é isso, o vídeo já ficou grande pra caramba, eu pensei que ia conseguir falar rapidinho, mas enfim, vocês sabem que os meus vídeos são meio grandes e que eu gosto de falar, então... Então foi isso aí, gente, esse daqui foi o primeiro vídeo da playlist aí de As Crônicas de Gelo e Fogo, que vai ser lançada no canal conforme o tempo for passando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem do livro tanto quanto eu. E é isso aí, gente. Sem mais delongas, um beijo aí pra todo mundo e até mais.